Segunda-feira, 20 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Tensão no Oriente Médio atinge o nível máximo após os Estados Unidos bombardearem uma usina nuclear em construção no Irã. Um terremoto de magnitude 5.1 deixou pelo menos 6 mortos e 30 feridos numa região andina do Peru. Os Estados Unidos condicionaram a redução do novo tarifaço a concessões do Brasil para zerar impostos de empresas americanas. Inscrições abertas para diversas atividades da Casa da Mulher Guarulhense. Mogi das Cruzes recebe nesse final de semana o tradicional festival Tanabata Matsuri. Estão definidos os 2 primeiros semifinalistas do Paulista Sub-23 da segunda divisão. E tem o Lucas com seu Resenha na Rede. Está no ar o seu jornal. A tensão no Oriente Médio atinge o nível máximo após os Estados Unidos bombardearem uma usina nuclear em construção no Irã. Teherã acionou a agência da ONU e exige uma condenação formal contra a operação americana. Olha só, o Comando Central dos Estados Unidos concluiu a 9ª noite consecutiva de ataques, com o objetivo de conter ameaças no Estreito de Hormuz. Após as ofensivas, o presidente iraniano declarou que o país está em guerra em grande escala com os americanos. Mediadores tentam cessar fogo de 10 dias. Vamos ver o que vai dar, hein? E mudando de assunto, mas ainda falando de fora aí dos assuntos internacionais, um terremoto de magnitude 5.1 deixou pelo menos 6 mortes e 30 feridos em uma região andina do Peru. Os tremores ocorreram na província de Chupaca, na região de Junín, destruindo casas e causando apagões em vários municípios. O abalo e um tremor secundário aconteceram com um intervalo de apenas 17 minutos entre eles na noite de sábado. Nossa, quanto terremoto, né? Quanto desastre natural, né, tá acontecendo assim na região. O hospital regional sofreu danos e as equipes de emergência continuam em busca de vítimas nos destroços. Se tiver mais aí atualização, a gente fala sempre aqui no seu jornal, tá? Vamos vir para o Brasil agora? Os Estados Unidos condicionaram a redução do novo tarifaço a concessões do Brasil para zerar impostos de empresas americanas. Olha, eu vou explicar para vocês. Entre os setores cobiçados por Washington estão os ramos químico, automotivo, aeroespacial e de bens industriais. O Palácio do Planalto rejeitou a proposta por considerar inaceitável, avaliando que o impacto financeiro seria pior do que o das novas taxas. O tarifaço americano entra em vigor nesta quarta e vai atingir 18% das exportações brasileiras. Isso aí vai dar muito assunto, né? Não acabou por aqui, gente. Eu vou explicar para vocês, ao longo da semana vai ter novidade. E o fenômeno El Niño já causa impactos no clima do Brasil e deve trazer tempestades para São Paulo e Mato Grosso do Sul nessa semana. Segundo meteorologistas, um bloqueio atmosférico retém uma frente fria no sul, provocando acumulados de mais de 100 milímetros de chuva. O choque da frente fria com a massa de ar quente vai avançar pelo país a partir de terça. Há alertas para rajadas de vento e até 100 km por hora, gente, enquanto o Centro-Oeste e São Paulo enfrentam até quarta-feira dias quentes e com baixa umidade. Vai ter essas contrapartidas, né? Começa nessa segunda o prazo legal para que os partidos políticos realizem as convenções partidárias. A etapa é crucial para a definição oficial dos candidatos que vão disputar as eleições de 2026 e o sorteio dos números das urnas também. As legendas têm até o dia 5 de agosto para definir as candidaturas e registrar as informações no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que a gente sempre fala que são pré-candidatos. Tá? Depois de hoje, assim, desse registro certinho, aí a gente vai poder falar que são candidatos oficiais, né? Esse ano os eleitores vão votar para presidente, governador, senador, além de deputados federais e estaduais. Vamos falar de assunto policial agora? Um casal de mulheres que estava desaparecida há 9 dias foi encontrado morto em uma área de mata em São Vicente, no litoral paulista. Os corpos de Eda Aparecida Simplício, de 62 anos, e Fabiana de Fátima Nogueira, de 47, estavam enterrados no bairro Samaritá. As vítimas trabalhavam como entregadoras por aplicativo, né? E tinham sido vistas pela última vez no dia 9 de julho em Praia Grande, que foi feriado. O veículo do casal já havia sido encontrado abandonado e a Polícia Civil investiga as causas das mortes porque parece que foi encontrado um crânio ali enterrado junto com elas, né? Vamos ver o que isso vai dar.
E um casal de Rio Claro, no interior de São Paulo, viveu um momento extraordinário após um bebê de apenas um mês voltar a apresentar sinais vitais 2 horas depois de ter sido declarado óbito. A situação foi percebida por uma funcionária da funerária que ia recolher o corpo do recém-nascido. Gente, o pequeno Noah Gabriel tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória e ficou 45 minutos em manobras de reanimação. Em nota, a Santa Casa informou que todos os protocolos foram rigorosamente cumpridos e que o caso é visto como um verdadeiro milagre. O bebê já foi transferido para um hospital especializado. Há um tempo atrás eu dei a notícia de um idoso, que chegou na funerária e estava com sinais vitais. Vamos ver assim, averiguar, se isso também está correto, se foi feito todos os procedimentos realmente. Eu acho que vai ser investigado direitinho. E agora mudando de assunto, assunto mais tranquilo, olha, quem perdeu objetos ou documentos no transporte sobre trilhos de São Paulo pode reaver os pertences nos postos de achados e perdidos. Você que é do Alto Tietê, pega muito aí trem, metrô por São Paulo, já deve ter perdido alguma coisa? Então, no metrô, o ponto central fica na estação Sé e nas PTM o atendimento é realizado na estação Balmeiras Barra Funda. Nas linhas operadas por concessionárias privadas, a retirada muda segundo o ramal. O prazo de guarda dos itens varia de 60 a 90 dias antes de serem encaminhados para doação ou devolvidos aos órgãos emissores. Vamos vir para o Alto Tietê? Um homem que estava procurado pela justiça pelo crime de importunação sexual foi preso pela polícia militar em Guarulhos. A prisão aconteceu durante o patrulhamento de rotina na Avenida Monteiro Lobato. Os policiais do 31º Batalhão realizaram a abordagem e, após consulta ao sistema, constataram o mandado de prisão em aberto. O acusado foi encaminhado ao 3º Distrito Policial da cidade e permaneceu à disposição da Justiça. E uma operação da PM contra o tráfico de drogas terminou em confusão e na prisão de um homem também na cidade de Guarulhos. Os agentes faziam um patrulhamento ali no interior de um condomínio na Avenida José Brumati, quando 5 suspeitos fugiram. Um deles foi capturado com uma porção de maconha e nas proximidades a PM localizou uma sacola com mais de 100 invólucros de cocaína e maconha, além de 2 celulares. Segundo o BO, o preso incitou moradores que tentaram impedir a ação, exigindo reforço de 5 viaturas. Ainda pela cidade, mais um homem foi preso por tráfico de drogas pela PM. Agora, essa prisão aconteceu durante uma operação de combate ao crime organizado na Viela, Colorado. Os policiais abordaram o suspeito após uma tentativa de fuga por dentro da comunidade. No local onde ele estava com outro companheiro, ele conseguiu escapar, Os agentes apreenderam 251 porções de cocaína. O acusado foi levado ao 7º Distrito Policial e segue à disposição da Justiça. Agora, olha só, presta atenção, você é artista, é músico de Guarulhos? Os artistas e músicos de lá divulgaram um manifesto denunciando o abandono de 9 estúdios públicos da cidade. Segundo a categoria, os espaços localizados nos Céus e no Adamastor estão fechados há 20 meses, por falta obrigatória de técnicos. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos justificou que a paralisação ocorreu por conta da interrupção dos serviços da organização social parceira. A administração afirmou que os estúdios têm finalidade prioritária na educação pedagógica e o atendimento cultural é apenas complementar. Gente, mas esses estúdios aí, oferecendo uma estrutura e não sendo usados, às vezes por falta de técnicos, é tão ruim porque é difícil, às vezes o pessoal tem que alugar um espaço ali para fazer sua gravação, para fazer uma divulgação. Enfim, vamos ver o que vai dar, E foram divulgados a identidade do acusado e novos detalhes do caso do homem preso por estuprar a sobrinha de 6 anos em Itaquá. O indiciado Christian Arukpa Taqui foi detido pela polícia militar na rua Rubi após ser denunciado pela família da criança. O caso agora compõe um inquérito conduzido pelo delegado Heitor Cardoso, lá do Distrito Policial Central da cidade. A menina passou por exames médicos no Hospital Santa Marcelina e o acusado segue em prisão preventiva. Vamos ver o que isso dá, gente. Sobrinha de 6 anos, que coisa, hein? Nossa, olha, agora vamos falar do domingo, que foi trágico também nas rodovias do Alto Tietê, com 2 atropelamentos que deixaram 2 mortos e 2 feridos. Na Mogi Bertioga, uma mulher de 39 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas no acostamento após serem atingidas por um motorista sem habilitação. O condutor alegou que assumiu a direção porque a esposa passou mal e o caso foi registrado como homicídio culposo. Já na rodovia Ayrton Senna, em Itaquá, um adolescente morreu atropelado ao atravessar a pista para buscar uma pipa.
A desatenção, essa época, né? Agora as aulas vão voltar em alguns locais, mas esse período de soltar pipa, a pipa ali perde, né? Ou porque foi laçado alguma coisa, o pessoal sai, principalmente criançada, sai correndo sem prestar atenção. Agora, um assunto aí importante que a gente divulgou a semana passada, hoje tem uma atualização para vocês. A vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, do PL, acionou a justiça e denunciou o ex-namorado por descumprimento de medida protetiva. A parlamentar acusa o empresário Mário Luiz Moreno Júnior de vazar informações distorcidas de um processo que segue em segredo de justiça. O caso veio à tona após o investigado compartilhar boatos com a imprensa durante o lançamento da pré-candidatura da vereadora a deputada estadual. A defesa da política pediu reforço urgente das cautelares sob pena de prisão preventiva do agressor. Qualquer atualização a gente vai falando aqui para vocês no jornal. E o desabamento de um muro deixou 2 pessoas gravemente feridas nas dependências de uma empresa em Suzano. O acidente aconteceu na tarde de sábado na Avenida Vereador João Fittipaldi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi resgatada em parada cardiorrespiratória e a outra com lesões nos braços. As 2 foram encaminhadas às pressas para o Hospital e Maternidade de Suzano e 4 viaturas foram usadas no socorro, viu? Uma ação da Guarda Civil Municipal de Suzano resultou na prisão de 4 criminosos e na recuperação de 3 pás carregadeiras roubadas. O maquinário rodoviário, que havia sido adquirido pelo Ministério da Agricultura, foi apreendido na Estrada dos Fernandes. As equipes da Romul foram acionadas após a denúncia de um morador que viu a carga compatível sendo descarregada na mata. A quadrilha usava um veículo adulterado e com componentes de giroflex para escoltar os equipamentos. E o caso foi registrado na Delegacia Central. Tentar esconder esse tipo de maquinário fica difícil, viu? E a GCM de Poá intensificou o policiamento preventivo e realizou a operação Saturação em diversos bairros da cidade. A ação foi concentrada em regiões com maior incidência de roubos e contou com bloqueios, fiscalização de veículos e abordagens. Segundo a administração municipal, os investimentos em segurança pública reduziram os roubos em quase 47% e os roubos de veículos em quase 64% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2024. E no próximo bloco tem inscrições abertas para diversas atividades na Casa da Mulher Guarulhense. E mais, Mogi das Cruzes recebe nesse final de semana o tradicional Festival Tanabata Matsuri. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Convocação de ofertas aqui na Toyota Quality Guarulhos. Ofertas especiais para você. Yaris Cross e Corolla Cross, versão Flex,
com taxa zero ou 20 mil de bônus na troca do seu Toyota seminovo. E a sua Hilux seminova vale 40 mil de bônus na troca de uma Hilux 0 km. Aproveite! E para você que quer ter um Toyota SW4 0 km, o seu seminovo vale 40 mil de bônus na troca, independente da marca do seu veículo. É isso mesmo! Você sonha em ter um Toyota? Essa é a sua oportunidade. Lançamento agora, essa nova RAV4 versão S 0 km. Um carro híbrido ideal para toda a família, super econômico, confortável, a partir de 317 mil na pronta entrega. E aqui você também encontra veículos blindados, pronta entrega com 10 anos de garantia. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Toyota Quality Guarulhos. Que tal vir tomar um cafezinho gostoso e sair de carro novo? Essa é a sua oportunidade. Acompanhe atualizações e promoções nas redes sociais. Vem! A hiperconectividade e o uso da constante internet podem facilitar o desenvolvimento da síndrome de burnout. Especialistas alertam que a necessidade de estar sempre disponível impede o cérebro de entrar naquele estado de repouso que alimenta o esgotamento emocional. Para evitar o quadro, máxima atenção, viu? A recomendação é desativar notificações não essenciais e criar horários livres de tela próximos ao sono e comunicar o horário de encerramento do trabalho. Casos graves devem ter com acompanhamento psicológico e psiquiatras. Olha, gente, é aquele caso da pessoa levar trabalho para casa, agora com o WhatsApp, essas coisas, fica mais fácil para algumas situações, até para fazer uma reunião online, mas a pessoa tem que lembrar de, na hora do almoço, é hora do almoço, se desligar. Ah, próxima hora de dormir, é aquele horário ali de começar a ficar ali mais tranquilo e tudo mais, porque senão a pessoa não desliga. Às vezes está de noite, de madrugada respondendo mensagem, almoçando, tomando café da manhã respondendo mensagem, e isso faz muito mal. A gente tem que aliar a tecnologia nas facilidades, né? Não trazer ali complicações para a nossa vida. E as Casas da Mulher Guarulhense estão com inscrições abertas para uma série de atividades gratuitas que acontecem ao longo dessa semana. A programação inclui oficinas artesanais, aulas de inclusão digital e treinos funcionais em 5 unidades da cidade. Os cursos têm o objetivo de promover a autonomia financeira e a geração de renda para a população feminina. As interessadas em participar devem realizar a inscrição por telefone ou aplicativo de mensagens. E quem visitar o Zoo Municipal de Guarulhos nesta semana vai poder aproveitar para atualizar a carteirinha de vacinação. Entre terça e sexta, o Vacimóvel estará estacionado no parque aplicando doses contra o gripe e sarampo. O atendimento acontece das 9 às 4 da tarde. A Prefeitura recomenda que os moradores levem um documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação para avaliação das equipes, tá bom? A semana começa com excelentes oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho do Alto Tietê. Afinal, hoje é segunda-feira. A região conta com mais de 4 mil postos de emprego abertos em diversas áreas e níveis de escolaridade. Os maiores destaques estão em Itaquá, que lidera com mais de 2 mil vagas, e em Mogi, com mais de 1.000 portas abertas. Guararema também oferece 290 oportunidades para os trabalhadores da região. Suzano divulgou também 661 vagas exclusivas com enfatização para a função de vendedor, que lidera sozinha 126 postos. Na sequência, aparecem vagas para ajudante geral com 63 postos, operador de tráfego com 40 e auxiliar de produção com 34. A maior parte das oportunidades na cidade é destinada a quem tem ensino médio, totalizando 388 postos de trabalho. Os cadastros do programa de Suzano devem ser feitos online e as dúvidas podem ser tiradas nos centros. O secretário municipal, Mauro Vaz, reforçou que a atualização é uma ferramenta fundamental da aproximação entre as empresas e os trabalhadores. Ele deu a dica de que os candidatos precisam acompanhar a plataforma constantemente e manter os dados atualizados para aumentar as chances de contratação. Falando em Suzano ainda, olha,
Presta atenção, foi promovida uma aula inaugural da 20ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Vou explicar. A iniciativa vai garantir a capacitação de 100 atiradores do tiro de guerra da cidade para agir em situações de emergência. Os militares vão participar de 6 encontros com foco em procedimentos contra enchentes, queimadas e primeiros socorros. Segundo a Defesa Civil, a formação fortalece a prevenção e ajuda a salvar vidas antes da chegada do socorro, né? É uma preparação aí para o pessoal fazer o uso correto, né, das armas. E o Pavilhão de Cultura Afro-Brasileiro Zumbi dos Palmares, que fica na cidade de Suzano, também está com inscrições abertas para oficinas culturais gratuitas. As vagas são para aulas de capoeira, danças urbanas, maracatu e percussão, com início previsto em agosto. Os interessados devem fazer o cadastro presencialmente no interior do Parque Max Pfeffer, de segunda a sexta-feira. Não deixe de participar, então. É necessário apresentar cópia do documento de identidade e comprovante de endereço. E mais de 4.000 alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Isabel voltam às aulas hoje. O retorno aconteceu após 2 dias de replanejamento escolar, que reuniu mais de 400 professores e gestores pedagógicos da cidade. Os educadores participaram de oficinas de metodologias ativas e recursos lúdicos para a organização do segundo semestre letivo. Com a formação concluída, as unidades já estão prontas para receber os estudantes. Mogi das Cruzes recebe nesse fim de semana o tradicional festival Tanabata Matsuri. Você já foi? O evento acontece no Centro Esportivo do Bunkyo, na Avenida Japão, reunindo culinária típica e além de shows musicais, concurso cosplay e artes marciais. Um dos grandes destaques da festividade de cultura japonesa é a escrita dos tradicionais desejos em tiras de papel colorido. Os ingressos individuais custam R$ 24,00 a inteira e a programação completa está no site do evento. Vale a pena participar. Eu já fui conhecer o ano passado e é muito legal. A primeira festa julina de Ferraz de Vasconcelos atraiu uma multidão nesse final de semana na Praça dos Trabalhadores. O evento gratuito reuniu shows ao vivo de artistas locais, apresentações de dança e uma praça de alimentação repleta de comidas típicas. De acordo com a prefeitura de lá, o objetivo foi garantir o acesso da população às festividades tradicionais, ampliando as opções de lazer na cidade. Que legal que deu certo e atraiu muita gente. Vamos falar de Arujá? Olha, lá está sendo realizado, vai ser, na verdade, nessa terça, o primeiro seminário da Jornada de Conhecimento em Bem-Estar Animal. Ficou curioso? Deixa eu explicar. O evento gratuito tem como tema a evolução da relação entre humanos e cães. A palestra será comandada pelo especialista em comportamento canino, Robson Dertinati, que tem mais de 26 anos de experiência na área. A ação acontece no Parque dos Ipês a partir das 17 horas e as inscrições são feitas via internet. Vai acontecer amanhã, você pode fazer a inscrição assim que acabar o jornal, via internet mesmo, para participar, tá? E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu uma série de alertas nesse domingo, depois que a umidade relativa do ar ficou abaixo, olha, dos 30% em diversas regiões. Isso faz muito mal. Esses alertas foram enviados via SMS para Grande São Paulo, além de municípios também do interior que receberam, tá? Um bloqueio atmosférico mantém o tempo seco e as temperaturas acima da média para essa época do ano. Recomendação é intensificar a hidratação, evitar exercício ao ar livre e não realizar queimadas. Para receber os alertas gratuitamente, o cidadão pode enviar o próprio CEP para o número 40199. Já que a gente falou em tempo, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã? Em Suzano, a terça começa com céu claro e tempo fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 12 graus e máxima de 27. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 11 e máxima de 27 graus também. E no próximo bloco, definidos os 2 primeiros semifinalistas do Paulista Sub-23 da segunda divisão. E mais, tem o Lucas com resenha na rede. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento
e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. A final da Copa do Mundo 2026, disputada entre Argentina e Espanha, parou o mundo também pela estrutura do espetáculo. A rainha do pop Madonna surpreendeu os brasileiros ao dividir o palco com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, emitindo ali e entoando o sucesso Music. Além de artistas como Shakira, BTS e Justin Bieber, eles fizeram parte da mega produção no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para viabilizar o show no intervalo, a FIFA adotou um formato semelhante ao do Super Bowl, o que prolongou a pausa dos jogadores de 15 para 27 minutos. O evento teve caráter beneficente em prol da educação de crianças em todo o mundo. E além do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno, foi mostrado o Pelé ali entoando também, sendo feita uma homenagem para ele. Foi muito legal. Mas eu não vou dar mais spoiler, que daqui a pouquinho o Lucas vai falar mais sobre essa final de Copa aí que balançou o mundo todo, né? Definidos os 2 primeiros semifinalistas do Paulista Sub-23 da 2ª Divisão, o Itaquá e o Flamengo de Guarulhos avançam na competição após vencerem novamente seus confrontos no sábado. O Itaquá confirmou a classificação com o gol de Denilson, garantindo a melhor campanha do torneio. Já o Flamengo de Guarulhos, que já vencia a Matonense, reverteu o placar e goleou por 3-1 em Guarulhos mesmo. O repórter Herrera acompanhou a comemoração no estádio Antônio Soares de Oliveira e conversou com os autores da virada, Gustavo e Enzo. Amigos da Rede Alto Tietê, estou aqui com um cara que fez o gol do empate, do Flamengo. Gustavo, falar um pouco do seu gol. Gol importante para o time ressurgir no jogo, após ter sofrido o primeiro gol da Matonense. Fala um pouco desse gol, cara. Um gol bonito também, um golaço. Você pega um sem pulo ali da entrada da área. Fala um pouco desse gol seu, primeiro seu nesse ano, com a camisa do Flamengo. E um gol importante para a virada do jogo. Então, cara, eu tô mentalizando esse gol já há bastante tempo. Sei que tá sendo difícil, tô tentando, não tava conseguindo, mas graças a Deus no momento certo ele me abençoou e consegui fazer esse gol com essa torcida linda aí num jogo tão importante. Agora faltam 2 jogos para o objetivo do clube. O que esperar para esses 2 próximos jogos agora, o considerado jogo do acesso? Então, é o jogo mais importante do clube, que eu acho que merece estar no patamar melhor que ele está hoje, e creio que vai ser 2 jogos muito importantes que a gente vai conseguir sair bem, em nome de Jesus. E eu tô aqui com um cara que fede golaço. Enzão, falar um pouco do seu gol, o gol da virada, um golaço de bicicleta. Você que já tinha feito um golaço na primeira fase contra o outro time aqui da cidade. Que falar desse gol, mais um golaço seu na competição e essa classificação agora para a semifinal, o jogo do acesso. Graças a Deus fui feliz, podia acertar um belo chute ali. Como você disse, saímos com a vitória, gol da virada, e muito importante para a sequência aí, que agora é o jogo do acesso. E vamos para cima aí buscar esse tão sonhado acesso do clube. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo nesses 2 que vão vir pela frente. Agora pode vir o Independente, pode vir o Itaquá. Falta 2, Faltam 2 jogos. O que esperar agora para esses 2 jogos decisivos da competição? Vai ser mais um jogo difícil, como foi esse. Mas eu tenho total confiança na nossa equipe, nosso time é muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e tem tudo para dar certo aí, se Deus quiser. É isso aí então, pessoal, aqui com o Enzo, então, camisa 10 do Flamengo de Guarulhos, nessa vitória por 3-1 para cima da Matonense, no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista. E você, é claro, não perde nada, seguindo as redes sociais da Rede Alto Tietê TV e também do Flamengo Guarulhos. Fico aqui e até a próxima. Valeu! O projeto Sonho Brilhante está com inscrições abertas para a 2ª etapa da Corrida Kids de Itaquá. O evento esportivo acontece no dia 2 de agosto, a partir das 9 da manhã, lá no Centro Esportivo Nego Cisso.
As vagas são limitadas a 250 participantes, atendendo crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. As provas serão divididas por categorias masculina e feminina, com percursos que vão de 50 a 400 metros. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp, tá? Até o dia 27 de julho. Agora você fica com o Lucas trazendo todos os detalhes do final da Copa do Mundo e das atualizações do futebol. Fala pessoal da Rede Auto GT, eu sou o Lucas Barreiros, está começando mais uma edição do seu Resenha na Rede. E hoje especial, vocês já estão vendo aqui, ó, trajado de Espanha, bicampeão da Copa do Mundo, campeão da Copa do Mundo de 2026. A Fúria venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e sagrou-se então campeã do Mundial disputado no México, nos Estados Unidos e no Canadá. No jogo jogado, no jogo em campo, tivemos 90 minutos de um amplo domínio espanhol. Os hermanos pouco ofereceram perigo, para falar bem da verdade, não ofereceram perigo. Eles não deram um chute no gol ao longo dos 90 minutos. A Espanha dominou o jogo, trocou passes, finalizou, buscou variação de jogo, fez ali suas alterações, tentou ir para cima e de fato tentou vencer a partida desde o primeiro minuto. Encurralou os argentinos, que pouco fizeram no jogo, e essa é a verdade. Messi não apareceu, nomes como Julián Álvares também não apareceram, não fizeram um jogo brilhante, e a verdade é que tudo se tornou mais difícil ainda para a Argentina na segunda etapa com a expulsão de Enzo Fernandes já na reta final do jogo. Ele tomou o segundo amarelo, foi expulso, e é verdade que também o Paredes, por pouco, não foi expulso e a Argentina não ficou com 2 a menos. Mas dentro do que vimos, foi um amasso da Espanha para cima dos argentinos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, numa jogada de atletas que vieram do banco de reservas. Nico Williams escorou para o meio, Ferran Torres chegou de trás, só finalizando para o fundo do gol, isso já no início do segundo tempo da prorrogação. Tivemos lances polêmicos, como a expulsão em si, tudo bem. Tivemos um gol anulado de Nico Williams, que a arbitragem viu pisão de Merino no marcador. E convenhamos, né? Se pisão tivesse sido sempre marcado nessa falta, a Argentina já tinha sido eliminada até mesmo para o Egito, porque o terceiro gol da equipe egípcia foi anulado, ou melhor, o gol da equipe argentina que virou o jogo contra os egípcios foi validado. Porém, no início da jogada tem um pisão no pé do Salah e que, se isso era falta, então era pênalti para o Egito. E aí sim, poderia ter sido o terceiro gol dos egípcios e não o terceiro dos argentinos. Mas isso é o futebol, a justiça foi feita agora com a Espanha vencendo. A Espanha que tem um trabalho bem longevo, tá? Eles já foram vice para o Brasil nas Olimpíadas com a mesma base desse elenco, então lá em 2021, né, que as Olimpíadas eram para ter acontecido em 2020 por conta da pandemia, aconteceram um ano depois. Então naquele torneio, quem levou a melhor foi o Brasil para cima da Espanha, que tinha já essa base. A Espanha venceu a Eurocopa de 2024, foi vice da Nations League em 2025, perdendo para Portugal, mas já tinha eliminado a França, por exemplo, nas semis, naquele jogo estava 5-1, a França buscou um 5-4, e seguiu mostrando esse trabalho, seguiu mostrando o porquê que é uma das principais seleções com a bola no pé. O Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, ele que ditou o ritmo da Espanha nas partidas, inclusive na final. Ele é um jogador aí que muitos falam que é a evolução de Sérgio Busquets, conseguiu aí fazer valer, quem sabe, esse apelido, mas jogou muito bem nessa final, ajudou a Espanha a ser campeã. Uma campanha sem muito brilho para Lamine Yamal, mas jogador jovem, né, 19 anos, fez um gol na fase de grupos, no resto não marcou, não balançou as redes, mas é um jogador que chama atenção, é um jogador que com certeza está muito forte na disputa pela bola de ouro. Então, a gente tem Lionel Messi por conta da campanha dele na Copa, a gente tem nomes como Dembélé e outros do Paris Saint-Germain por causa da conquista da Champions, e obviamente também Olise e Kane do Bayern de Munique, que fizeram temporadas muito interessantes. Mas a gente segue por aqui, porque a Copa do Mundo acabou, mas o futebol brasileiro está de volta, viu? Inclusive, na última quinta-feira tivemos jogos acontecendo, o Vitória venceu o Vasco por 1-0 e o Santos foi superado pelo Botafogo por 2-1. A equipe santista saiu atrás do placar, tinha conseguido buscar o empate, mas depois tomou aí o segundo gol do Botafogo no apagar das luzes, num lance bizarro, em que o goleiro Brazão chuta, a bola bate no defensor, bate no atacante e volta ali para o atacante, que só corre e manda para o fundo do gol. O Santos muito pouco pôde fazer. E olha só,
temos rodada acontecendo nessa semana também, viu? Para quem estava com saudade, na quarta-feira o futebol volta e os gigantes paulistas voltam a campo. Então, vamos conferir no detalhe? Na quarta-feira, às 7h30 da noite, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. Mais tarde, às 9h30, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. Já em seguida, na quinta-feira, temos Corinthians e Remo se enfrentando às 7h30 da noite. E o Santos, que já havia entrado em campo na última semana, não joga não joga pelo Campeonato Brasileiro, porque tem aí sua definição, ou melhor, tem o início da definição da sua vaga na Sul-Americana. Então lembrando, o Santos vai jogar o playoff da Sul-Americana, enfrenta a Universidade Central às 9h30 da noite nessa terça-feira. Então, a equipe santista entrando em campo pelo playoff da Sul-Americana, enfrentando a Universidade Central nesse jogo de ida. O jogo de volta acontece na Vila Belmiro, tá? Jogo de ida fora de casa e o jogo de volta em casa. E nem só de futebol vive aqui o Resenha na Rede. Agora finalmente voltamos com atualizações do Mogi Basquete, que olha só, com as chegadas de Lucas Dias e Jorginho, fechou o elenco para a temporada, tá? Com contratações de muito peso, tá? Jogadores de seleção brasileira, jogadores multicampeões pelo Franca, por vários clubes, chegam agora à equipe do Mogi Basquete para subir o nível dessa equipe. Então, além deles, temos nomes como Felipe Ruivo, que foi uma renovação. Temos Paulo Lourenço, também de Kembe André, permanecendo na equipe para essa temporada. O time segue aí com a contratação de Dontrell Bright, jogador que também foi MVP recentemente, ele jogava pelo Bauru. Então temos o atual MVP, que é o Jorginho, com o ex-MVP, que é o Dontrell Bright. É uma equipe muito qualificada para essa temporada 2025, ou melhor, 2026-2027, temporada que vai se iniciar daqui a pouco. Tivemos também a chegada de Danilo Fusaro, né, o retorno do ala, após 6 anos, então está de volta à equipe. E também tivemos as contratações do ala Daniel Von Heijden e também o Rafael Paulici, o ala pivô Rafael Paulici. Dei uma abrasileirada aqui, perdão, meu parceiro, mas esses são os nomes que chegaram. Então, a equipe de Fernando Pena segue se preparando, segue agora com grandes nomes, nomes de peso, e fica aquela expectativa para o torcedor, que se já foi um time muito aguerrido, um time que bateu final na temporada passada, um time que agora encorpou de vez, chegam nomes de muito peso, de MVPs chegando na equipe, e a expectativa do torcedor cresce. Será que dessa vez Mogi Basquete vem para buscar títulos nessa temporada? Com certeza, é o que a torcida espera, é o que eu espero. Afinal, é um time muito qualificado. O Jorginho tem um jogador que, um dos melhores do Brasil, se não for melhor na atualidade. O Lucas Dias vem de lesão, mas é um excelente atleta também. Já tive a oportunidade, como eu citei agora há pouco, de vê-lo jogando ali pessoalmente. Mas vai ser uma temporada complicada com muitos times fortes, tá? Além do Mogi Basquete, o time do Franca ainda vem muito forte. O Flamengo vem com a contratação do Iago e outros nomes. Então, fico na curiosidade para ver como que será esse NBB e principalmente a equipe do Mogi Basquete se desenvolvendo na temporada no Campeonato Paulista, no NBB. E é claro, vamos acompanhando tudo por aqui. E a sua edição do Resenha na Rede vai ficando por aqui. Estarei de volta ainda nessa semana. Talvez na quinta, talvez na sexta, mas com muitas atualizações para vocês, com resultados do seu time do coração. Afinal, o Brasileirão está de volta. Forte abraço, até mais.